Fala pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula aí, Felipe Lousada do canal Infinity Custom. Hoje a gente vai apresentar aqui, pessoal, a massa poliéster. Hoje a gente vai fazer a aplicação, vou mostrar para vocês todas as características da massa poliéster, a forma correta de lixamento, e a gente vai fazer nesse capô aqui de um Nissan Kicks. Ele está até amassado aqui, ó. A gente vai fazer dá uma olhadinha aqui. Vai fazer a lanternagem desse capô e vamos fazer a aplicação da massa aqui, ó. Tem esse amassado aqui e outros amassadinhos pequenos. A gente vai fazer a lanternagem dele e logo em seguida vamos começar a fazer a aplicação da massa. Então, pessoal, a peça aqui já foi lanternada, já está certinha, tiramos o amassado aqui. Agora a gente vai começar a aplicação da massa para fazer o nivelamento da chapa, tirar as imperfeições da lanternagem e deixar ela certinha, original, toda lisinha. Aqui eram moças pequenas, né? Aqui também. E aqui era o que estava amassado mais profundo. Então a gente puxou 90% aí do amassado. Agora a gente vai fazer a nivelamento com a massa poliéster. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o que é a massa poliéster. É esse produto aqui, ó. Ela vem, toda a massa poliéster é assim, pessoal. Ela vem com essa resina. Tá vendo? Isso aqui a gente tem que misturar essa resina 100% até ela desaparecer, pessoal. Não pode, tá vendo, ó? Não pode aplicar a massa sem antes misturar isso aqui bem misturado. Então eu vou misturar isso aqui para essa massa ficar completamente homogênea, toda por igual. Você não vai ver mais essa resina aqui melada, né? Parece até um caldo. Você não vai ver mais ela. Então eu vou misturar aqui rapidinho para vocês verem a forma correta. Isso aqui, pessoal, independente da marca, da massa, do fabricante, todas elas a gente tem que fazer esse processo aqui para poder ela ter a característica original dela, né, de fábrica, a padrão. Porque se a gente aplicar ela desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ela tá muito mole. Ela não vai dar pra gente a viscosidade certa. Então a gente tem que mexer ela até ela ficar do jeito certinho que é o que o fabricante indica. Então, vou misturar aqui para vocês aqui rapidinho. E vocês vão ver como é que vai ficar. Pessoal, tá vendo? 100% padrão a massa, ó. Certinha, a viscosidade dela certa, toda misturadinha, não tem mais a resina. Toda a massa poliéster é obrigatório fazer isso, pessoal. Porque senão você não vai ter o acabamento 100% do produto, entendeu? Então agora eu vou mostrar para vocês Vou abrir o lixamento ali e vou fazer a aplicação aí da massa para vocês verem. Aplicação e o lixamento, né? Coisa muito importante também, pessoal, é a limpeza da sua espátula, tá vendo? A espátula tem que estar lisinha, porque se ela tiver qualquer imperfeição, ela estraga a sua lâmina de plástico, entendeu? Igual esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Essa espátula aqui é minha. Já tem uns 6 anos que ela tá comigo e tá perfeita, tá vendo? Isso aqui, pessoal, são os profissionais que passam para fazer teste aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é... Se você vê isso aqui em algum lugar, é porque o cara... a pessoa não é profissional, entendeu? O profissional não cuida do seu material desse jeito aqui, ó. E essa daqui é outra, tá vendo? Outro profissional que passou aqui, olha como é que ele deixou o material. Olha, isso aqui era uma espátula nova. Olha o estado disso. Então, pessoal, você que é profissional, você que está começando agora, cuida do seu material, porque isso aqui também vai fazer o acabamento perfeito na sua aplicação. Por quê? Porque esses dentes que tem em volta aqui, ó, quando você passar a espátula, vai estragar a sua espátula de plástico, entendeu? Aí na hora da sua aplicação, quando você for aplicar, a sua massa fica ruim, porque ela cortou aqui, ó, a lâmina de plástico. Entendeu, pessoal? Então o padrão é esse aqui, ó. Mantenha o seu maquinário, as suas ferramentas limpinhas, tá vendo? Tudo direitinho. Acabou de usar? Limpa e guarda para na próxima aplicação tá certinha. Valeu? Então agora eu vou fazer aqui Vou começar abrindo o lixamento ali eu vou abrir o lixamento para poder a gente não aplicar a massa em cima do brilhoso. Não pode aplicar a massa em cima do brilhoso, entendeu? Senão ela não vai aderir, vai descascar e vai te dar problema. Então eu vou usar aqui uma lixa 150 para poder taquear em volta aqui e fazer abrir aqui o lixamento aqui para a gente poder começar a dar a massa.
Então, o lixamento foi feito. Vou fazer a limpezinha aqui da peça. E agora a gente vai começar a aplicar a massa, pessoal, para vocês entenderem como é que não é só sair aplicando a massa de qualquer jeito. Existe jeito de aplicar a massa. Para você ter um rendimento melhor do produto e não ficar se matando, dando massa, corta, dá massa, corta, dá massa, corta e não adianta nada, né? Então, outra coisa muito importante, pessoal. Massa poliéster. Na hora de você tirar a massa daqui de dentro, dá uma olhada aqui, tá vendo essas rebarbas aqui, ó? Não deixa essas rebarbas aqui. Por que não? Porque essa rebarba aqui, ela vai secar, vai endurecer, vai virar pedra e na hora que você for pescar aqui, ó, você puxar, você vai trazer a pedra junto com você. Aí você vai aplicar, vai ficar cheio de pedrinha na sua massa. Ou na hora que você cortar, vai ficar cheio de furo, cheio de buraco. É por causa disso. Então sempre que você for puxar aqui a massa poliéster, você puxa ela de lado, tá vendo? Ó, fazendo a limpeza aqui da borda. Tá vendo? Você pega a massa e puxa ela de lado. Que aí vai ficar sempre limpinho, não vai ficar essa massa grudada nas bordas aqui, ó, tá vendo? Então ela não vai secar e não vai te dar problema. Massa poliéster. Catalisador, pessoal. Se você botar de menos, ele não vai secar. Se você botar de mais, você vai ter problema com a massa. Ou de fervura, ou de rachar, vai rachar, alguma coisa vai dar ruim. Aqui eles dão a quantidade de gramas que você precisa colocar. É difícil porque você precisa ter uma balança para poder pesar, né? Você vai botar a bolinha da massa lá e vai ver a grama que você precisa de catalisador para botar. Isso aí é difícil, ninguém tem uma balança de precisão para fazer isso e vai ser um trabalho extremamente difícil e trabalhoso, né? Toda hora você tem que ir lá pesar a quantidade. Então, pessoal, sempre que você for fazer uma massa desse tamanho aqui, você bota uma bolinha que eu vou demonstrar para vocês aqui, proporcional. Mais ou menos isso aqui, ó. Proporcional. Se a bola da massa for um pouquinho menor, a bolinha do catalisador vai ser um pouquinho menor. Se a massa for maior, você estica ela mais um pouquinho. Você vai ver que não vai ter problema nenhum. Isso aqui é o suficiente de catalisador para a massa secar e ficar perfeita. Outra coisa também é a mistura. A mistura da massa com o catalisador. É a mesma história da lata. Você precisa misturar de forma perfeita. Não pode deixar. Eu já vi, eu vejo isso todo dia. Se eu estou falando é porque eu vejo isso daí. O pessoal deixa a massa assim, ó. Tá vendo? Como é que dá pra ver aqui no catalisador? Olha desse lado de cá, tá vendo? E já vai e aplica. Aí o que acontece? Um tempo depois pode vir a dar bolha, porque a massa fica mole. Então, pessoal, vocês têm que misturar a massa até ela ficar perfeitamente uniforme, sem aparecer catalisador nenhum, sem aparecer nada, tá vendo? Você vai misturando com calma, ela não vai secar na sua mão, só se você demorar muito, até ela ficar direitinho, tá vendo? Puxa de baixo e vai fazendo essa dança da massa aí que ela vai ficar certinho, tá vendo? Olha como é que ela já mudou o aspecto dela, tá vendo? Ela tá toda de cor certinha, ó. Não tem nada de catalisador aparecendo. Então já tá no ponto pra gente aplicar ela. Então a gente vai fazer a aplicação aqui nesse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, pessoal, eram quatro moças que tinha aqui. 4 amassadinhos pequenos. Não faz sentido a gente dar uma massinha aqui, uma massinha aqui, uma massinha aqui, uma massinha aqui. Então a gente vai dar uma pra preencher tudo. E depois a gente vai taquear e você vai ver os amassados sendo preenchidos. Massa poliéster. Sempre de forma uniforme, pessoal. Ó, tudo por igual. Não aplica mais de um lado e menos do outro, tá vendo? Sempre uniforme, de uma ponta a outra igual. O lado de cá agora. Ó. Com calma, não precisa ter pressa, ó. Sempre de forma uniforme, deixar tudo igualzinho. Para na hora que você for lixar, a massa ela tem a quantidade de massa certa para você fazer o nivelamento da peça, tá vendo? Eu já tô aplicando a massa, já fazendo um enchimentozinho nela, tá vendo?
eu não tô aplicando a massa raspada. Eu tô aplicando ela já para fazer um enchimento, para num segundo corte a gente acertar essa massa aqui. Ó. E agora as pequenininhas. Tá vendo? Isso aqui é o suficiente, pessoal. Do lado de cá. Pronto. Massa poliéster aplicada. Acabei botando um pouquinho a mais, sobrou. Isso aqui vai endurecer. Vamos fazer a limpeza do material, né? Para não deixar sujo, porque isso aqui vai virar pedra. Então, se você deixar isso aqui secar na espátula, vai acontecer igual o nosso amigo que passou por aqui. Aqui, ó. Isso aqui eu vou pendurar na parede de brinde, de lembrança do cidadão que passou aqui e deixou isso aqui, entendeu? Então, acabou de aplicar, você limpa a espátula, tira o excesso aqui e limpa com uma estopinha com redutor. Com redutor de limpeza, redutor de segunda. Você vai limpar, vai ficar limpinha de novo. Uma estopinha desse tamanho, pessoal, bem pouquinho redutor, você vai gastar praticamente nada, é zero, economia 100%. Então, tem gente que deixa secar e faz como o outro rapaz, aqui ó, o outro cidadão passou aqui, sabe o que ele faz isso aqui? Ele deixa secar a massa e passa roquite para poder limpar. Pega a roquite e roquita a ferramenta para limpar ela. Aí acontece isso aqui, ó. Ele empena e dá fio na peça, na ferramenta, tá vendo? Ela fica com fio. Ela fica como se fosse um estilete afiado, tá vendo? Então na hora de você misturar a massa aqui, você enfia aqui e estraga a tua lâmina. Então mais uma dica aí, anota isso aí. Valeu? Eu vou fazer a limpeza aqui agora. Então, pessoal, massa já tá sequinha. Demora aproximadamente aí mais ou menos uns 10 minutinhos para secar, depende da temperatura do ambiente, entendeu? Aqui onde a gente tá um pouquinho frio. Eu usei aqui o auxílio de um soprador térmico, dei uma soprada para poder secar mais rápido e a massa tá no esquema já para poder lixar. Uma coisa muito importante, pessoal, para quem está começando agora ou para quem tem dificuldade, o mais importante de tudo no acerto da massa é a gente conseguir entender com o tato. O tato aqui é os nossos olhos. A gente tem que passar a mão e sentir depois do corte, né? A gente vai cortar a massa e vai passar a mão para sentir se nivelou a massa, se está certinha, ou se a massa está alta, ou se está funda, ou se precisa de repasse. Então, o único jeito que dá para a gente entender e saber a respeito sobre isso é com a mão, pessoal. Não tem outro jeito. Não tem olhando de lado, olhando de frente. Não tem como. É com a mão. Então, quem não tem um tato muito aguçado, começa a treinar isso, entendeu? Passa a mão e tenta entender o que a peça está dizendo para você. Se a massa está alta, se a massa já está nivelada, se ela está baixa, se precisa de repasse. O único jeito que dá para a gente saber, pessoal, para deixar a preparação perfeita é passando a mão. Não tem outro jeito, entendeu? Tem o controle de lixamento e tal, que ajuda, auxilia, mas não deixa 100%. 100% mesmo com a mão. Você vai passar e vai sentir se a peça está perfeita ou se ela tem alguma ondulação ou se está alta ou se está baixa. Então eu vou começar fazendo aqui o lixamento com a lixa 80, como eu falei na apresentação. E desbaste e acerto da massa, lixa 80. Então eu vou fazer tudo aqui com a 80. Quando a massa estiver perfeita, a gente entra com as outras lixas de refino. Agora vamos acertar essa massinha aqui, o último repasse, pessoal, para poder fazer o refino das lixas aqui, fazer o acompanhamento até 320, vocês vão entender, não sai daí não, porque agora é a parte mais importante, esses cabelinhos que fica para fora aqui, ó, como que tira isso aqui? Então acompanha aí. Fechou.
com a lixa 80 aqui. Agora eu vou fazer o... Passando a mão não dá para sentir absolutamente nada. Vocês têm que treinar a mão para poder ter essa percepção, entendeu? Pra gente fazer o acerto agora na 150. Aí acompanha aqui comigo aqui pra você entender aqui. Vem cá. Olha até onde tá indo o arranhão da 80, pessoal, tá vendo? Até aqui tá vindo o arranhão da 80. Olha nessa daqui, ó. Olha o espaço em que veio o arranhão da 80. Então não faz sentido a gente passar a 150 só na massa. A gente tem que vir com a 150 no limite do arranhão da 80. Porque se a gente for com a 150 até aqui, esse arranhão da 80 vai ficar aqui. Aí você vai pintar, ele vai ser disfarçado pelo prime, né? Quando você pintar, esse arranhão que vai voltar. Então você tem que ir com a 150 no último pedacinho da lixa 80. Entendeu? Para poder você eliminar o arranhão da 80. Ó. Até no último pedacinho você tem que ir com a lixa. Esse é o acompanhamento certo, correto e perfeito da lixa, entendeu? Aí, ó, 150. Olha como é que ela tirou o arranhão da 80. Aí. 150 aplicada. Vou passar nessa daqui agora. Olha como é que ela vai desbastar e nivelar essa massa. A massa você pode ver que ela tá cheia, né? A gente desbastou ela, mas não acertou. E aqui é o mesmo esquema, ó. Eu vou com a 150 no limite da 80 aqui. Olha a diferença. Olha a diferença da massa. Olha a diferença dos arranhões. Ah, Felipe, mas passou um batido aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. E tira ele. Ou seja, agora só tem arranhão da 150 aqui. Porque a gente conseguiu eliminar os arranhões da 80. O arranhão grosso saiu, tá vendo? Agora só tá com a 150. A gente vai fazer isso em todas as massas que tiver no carro, na peça que for fazer, no tanque da moto, qualquer coisa que você for fazer, tem esse processo aqui. Você vai no limite do arranhão da 80 para você passar a 150 e dessa forma com a 220 também. Quando você for passar a 220, você vai no limite da 150. E a 320, vocês vão ver o que eu faço com ela. Então, pessoal, já passei a 150 aqui, acertei a 150. A 150 fez a remoção todinha dos arranhões da 80. Agora eu vou passar a 220 no mesmo processo. Tá vendo aqui, ó? Arranhão da 150. Eu vou vir no limite do arranhão da 150. Beirando o último arranhão aqui da 150, eu vou vir com a 220. Exatamente para você sobrepor um arranhão por cima do outro, tá vendo? Você sempre vai estar alongando um pouquinho para você zerar essa diferença aí da gramatura da lixa, entendeu? Essa já é 220. Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Eu vou em cima aqui do limite da 150. 220 passada. Agora eu vou mostrar para vocês o toque final para a gente poder dar o prime nessa peça, que é a 320. Por que eu passo a 320? Para abrir o nosso lixamento. Entendeu? A gente vai passar 320, vai passar na peça toda, mas a gente vai abrir no contorno da 220. Vai contornar ela aqui, abrir, e ela vai dar o acabamento pra gente do prime, porque o prime ele vai focar, eu vou aplicar o prime focado no limite do arranhão aqui da 220, entendeu? Eu vou desenhar o prime beirando a massa no limite da 220, e a 320 vai ser o extensor disso, para o prime não cair em cima do brilhoso. Se o prime cair no brilhoso, você não tem aderência, para lixar fica ruim, se você pintar por cima piorou. Então a 320 ela faz esse plus aí pra gente poder para não acontecer isso, entendeu? Não aplicar o prime em cima do brilhoso, pra você ter uma segurança, pessoal, na hora de aplicar o prime, porque na hora que você vai aplicar o prime, a pistola, mesmo que você direcione o leque aqui, a pistola ela pulveriza em volta. Então
A gente precisa abrir o lixamento aqui para, na hora que a gente for pulverizar aqui o prime, aqui, aplicar o prime, ele não cai no brilhoso e acabar dando problema na pintura. Então, essa é a 320. A 320 a gente pode botar com o chinelinho, com o chinelo flexível, né? Não precisa ser com taco rígido, porque a massa já está certinha. Aqui a intenção agora é só aumentar aqui o nosso diâmetro da lixa fina, entendeu? Pessoal, aqui com a 320 a gente encerra aqui, ó, a parte de preparação desse pedaço do capô. Tá certinho, tá pronto para dar prime, tá vendo? Aumentamos aqui a parte de lixamento da lixa fina. A gente vai aplicar o prime em cima da massa, certo? Até no limite da 220, que você pode ver, não dá nem para perceber mais aonde é que é a 220 aqui. Porque a 320 ela já fez esse nivelamento do acompanhamento das lixas, né? Aí tirou até o da 220. Então a gente vai focar aqui em aplicar o prime em cima da massa, né? Em cima da massa. O que respingar em volta tá lixado, não vai cair no brilhoso, não vai trazer problema pra gente na hora da gente for lixar o prime. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa parte de preparação do capô. O capô tá perfeito. Uma coisa que eu não falei, mas tá aqui do lado, ó. A máscara, sempre usa máscara, pessoal, máscara de pó. Eu não botei aqui porque toda hora eu tô falando, então ficar tirando e botando ia ser meio complicado. Sempre que for lixar a massa, usa essa máscarazinha de pó aqui, porque esse pó é complicado, então usa essa máscarazinha aí. Aqui a gente encerra. A próxima aula eu vou fazer a aplicação do prime, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a massa poliéster. Vou explicar sobre o prime, como misturar, como catalisar, como fazer, como diluir, porque tem que diluir o prime também, ele não vem pronto para uso. E fazer todo o acompanhamento aí para a gente aplicar o prime aqui e fazer o lixamento do prime correto também. Então, essa aula a gente encerra. Muito obrigado pela atenção. Compartilha com um amigo aí, manda para os amigos, para o pessoal que gosta, que curte esse trabalho. Ativa o sininho aí, se inscreve no canal. Até a próxima aula aí. A próxima aula tem mais surpresa aí. Obrigado.